Bom dia, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Seguindo aqui com a nossa série de mensagens, vamos aí trazer novamente menção da palavra de Deus. Desde já quero deixar meu muito obrigado aqui para todos vocês que têm assistido os vídeos, têm deixado um comentário, compartilhado, dá um feedback lá com joinha, para a gente saber que se você gostou, ou joinha ou dislike, se você não gostou, deixa. Mas se você não gostou, deixa lá no comentário o motivo pelo qual, para a gente poder melhorar, beleza? Então seguimos aqui, vamos falar hoje do Evangelho, né? Isso é muito bom. João 3,16, uma passagem conhecida. Que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma palavra muito forte, poderosa. O inferno treme quando ouve isso. Quando Deus enviou seu filho, ele tinha um propósito. O propósito de Deus era impedir que a sua criação, que caminhava para o abismo, sem ter nenhum anteparo, sem ter nenhum nada a segurar, tentavam se segurar na religião, porém a religião não era capaz de salvar. Não era capaz antes, também não é capaz hoje. Então Deus não ficou parado, ele decidiu tomar uma atitude. Vou mandar meu filho, que veio aqui, coexistiu em forma humana, sendo ele Deus, Espírito, coabitou em forma humana e cumpriu a missão de nos ensinar o caminho e também se pôr como o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, já diz a palavra do Senhor. Não há outro caminho. Qualquer outro caminho que se apresente, anátema. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Hoje eu vejo muitas pessoas buscando um caminho paralelo, buscando seus próprios caminhos, e acham que isso não vai ter consequência. Queridos, Deus deu o seu próprio Filho para nos salvar. E você abdicar desse privilégio, dessa bênção, não acha que isso vai ficar simplesmente impune. Aos olhos de Deus isso é um pecado. Você rejeitar o Espírito Santo de Deus é pecado. Você atribuir coisas que são próprias do Espírito Santo de Deus a outrem é pecado. Por quê? Porque Deus deu o seu filho, o seu filho amado. Você que é pai, você que é mãe, você sabe que é o amor de um pai para o filho. Você dá seu filho para morrer pelos pecadores. Ele se fez pecador em nosso lugar e foi ali a expiação, o Cordeiro, o Cristo, o Santo de Deus, para tirar o pecado do mundo, porque não haveria outro que pudesse se colocar nesse lugar. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, ele está cometendo pecado. Você aí que já entendeu essa mensagem, já anda nos caminhos do Senhor, saiba que você tem uma responsabilidade de ser, como cristão, um pequeno Cristo, espelhamento de Cristo, mas também a responsabilidade de ser propagador do Evangelho de Cristo. Você tem a responsabilidade de levar essa verdade também a outras pessoas. Viver em primeiro lugar. Você não vai pregar aquilo que você não vive. Se bem que tem pessoas que fazem isso, mas fazem no oculto. Mas o que eles fazem no oculto, Deus revela.
Mas você e eu temos uma responsabilidade. Talvez você não seja um pregador de renome, talvez você seja uma pessoa que tem uma boa locução. Talvez você seja até tímido. Talvez você não consiga nem se expressar por questões culturais. Talvez você não consiga concatenar bem suas ideias, não consiga talvez falar um português, no caso nossa língua, de forma clara. Enfim, não interessa. Mas você sabe que tem que fazer o bem, porque você experimentou dessa verdade, dessa liberdade, dessa salvação, que veio para você pela graça. Você não fez nada para merecer. E você tem que apresentar esse caminho também para outras pessoas, da mesma forma que um dia alguém apresentou para você. Eu acredito que o homem não convence ninguém. Isso é bíblico. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e juízo é o Espírito Santo. Mas nós somos os instrumentos. Deus usa a natureza, usa tudo, né? Porque a Bíblia diz que tudo anuncia a glória do Senhor, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mas você e eu precisamos entender que nós temos que ser cooperadores, co-participantes dessa salvação que Deus trouxe àqueles que creem. Romanos capítulo 1, versículo 16, tem algo também interessante que podemos comunicar aqui através da pregação do Evangelho de Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo, ele, antes um religioso, fervoroso, e foi encontrado por essa luz e pregou através de cartas e também presencialmente em muitas cidades da antiguidade. E em Romanos capítulo 16, ele trouxe algo interessante. Ele disse assim aos romanos: eu não me envergonho do Evangelho, porque bem sei que esse é o poder de Deus para as salvações, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Olha que coisa maravilhosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E esse Evangelho é que nos foi apresentado e ao qual nós devemos apresentar. Ah, pastor, eu não sei falar muito bem, eu entendo muito bem da Bíblia. Ei, você é o Evangelho vivo. Você pode apresentar sim. Se você sabe ler, mesmo que você tenha dificuldade de entender, leve a uma pessoa e deixa que o Espírito Santo vai fazer o restante. Eu já vi em igrejas pequenas, onde o pregador da noite, creio que era o pastor, que falava todas as palavras erradas, não tinha concordância em nada, mas ele se esforçava e você via que a fé estava sendo passada de pessoa a pessoa. Talvez ali, se fosse um pregador de renome que falasse, né, difícil, usasse palavras, né, para impactar, aqueles ouvintes ali não iam entender nada. Mas Deus colocou aquele homem humilde para pregar para os humildes. Lembra de Paulo que eu falei aqui? Paulo, ele foi separado para pregar para um certo tipo de público porque ele era preparado. Assim como Pedro também. Foi preparado para falar para um público mais humilde. Pregar para os judeus. Paulo pregava para os romanos. Basicamente, é o que dá para se notar. Não que a pregação, o Evangelho, ele tenha classes. Mas nós, enquanto pessoas, enquanto nível cultural, enquanto círculo de amizades ou que nós frequentamos, podemos usar a nossa influência e a nossa fé para chegar até essas pessoas.
Então é imprescindível que nós entendemos isso, que existe uma responsabilidade que é colocada sobre nós. Lembra? A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Lembra que aquele que muito é perdoado, muito deve liberar perdão. Lembra que aquele que mais é perdoado, que é o que tem que ser mais grato. Já diz a palavra. Onde eu já trouxe aqui no canal, onde um certo homem foi perdoado de uma dívida grande e o outro foi perdoado de uma dívida pequena. Todos os dois foram perdoados. Mas a pergunta foi, quem está mais grato? Ou deveria ser mais grato? Aquele que mais foi perdoado. Então, se você sabe, entendeu o tamanho do perdão que você recebeu, que você recebe, nós fomos transportados para um reino diferente, o reino do amor do Senhor. Então esse amor, ele precisa estar presente e constante na nossa vida. A salvação, ela tem que produzir efeitos, frutos. É impossível você vivenciar isso e não vivenciar uma transformação, não querer exalar esse amor. Se você não sofreu nenhuma mudança, eu sinto muito, mas você talvez tenha sido convencido. Talvez você não seja convertido. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, né, aquele que é galardoador, é imprescindível essa transformação, essa inconformidade de querer transformar por conta da revelação, da renovação que nós obtivemos do nosso entendimento de Cristo Jesus. Não é para julgar, não é para apontar, é para amar, é para perdoar, é para entender, sentar do lado. Ser, como diz, canal de bênção, ser instrumento do Espírito Santo. Por isso, não devemos deixar de frequentar a igreja, a EBD, ler a palavra, buscar entendimento, para sermos instrumentalizados. Ser um instrumento útil. Não adianta você ter uma faca na mão se a faca não estiver cega. Ela vai ser de pouca serventia. Mas agora quando a faca está com fio amolado, ela é de muita serventia. Porque ela foi feita para esse objetivo, cortar. Desculpa a comparação grosseira, mas é bem isso que acontece. Nós temos um propósito. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, cristãos no geral também, temos essa responsabilidade. Fomos chamados para um propósito e temos que ser efetivos na prática desse propósito. Não fica alheio a isso não. Ajuda o teu irmão. Cuida do teu irmão, porque Deus tem cuidado de você. E não se preocupa com o dia de amanhã não, porque o dia de amanhã Deus vai cuidar. A Bíblia diz que Ele cuida das flores, Ele cuida dos pássaros. Ele não desampara. Empenhe algum tempo nisso, não se preocupa só com você. Se você tem recebido de Deus muitas bênçãos, tá tudo bem com você, glória a Deus. Procura dividir essa bênção, procura compartilhar. Tira tempo para Deus e para fazer a obra de Deus. Seja que seja um vídeo assim, ou um short, né? Um vídeo de 1 minuto, 60 segundos. Seja um telefonema para uma pessoa que está precisando, uma mensagem. Não fica criticando não para aquele parente distante que está perdido. Procura se aproximar, use estratégia de amor para que Deus possa te usar. Nós temos essa responsabilidade, meu povo. Tem muita gente que vai, infelizmente, ouvir aquela palavra. Afasta de mim porque eu nunca vos conheci. Sabe por causa de quê? Porque você nunca exalou o amor de Deus. Você recebeu, mas você não compartilhou. Você foi egoísta. E o amor não é isso.
Amor tudo perdoa, amor não se ufana, não se soberbece, ele não se aquece em ciúmes. O amor é livre. O amor é lindo. E essa manhã é isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Não vou me estender muito nesse vídeo de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 19 de janeiro. Bora que bora. Você que está aí parado, vamos se mexer. Como dizia minha mãe, né? Cobra que não anda não engole sapo. Então levanta, vamos se mexer, vamos correr atrás. Se não deu certo semana passada, não rolou final de semana, hoje é segunda, é novo dia. Começa a fazer tudo de novo, busca em Deus estratégias. Já amanhece o dia orando, falando do amor de Deus. Se está muito para baixo, coloca um louvor, aumenta o som, incomoda a vizinhança se for preciso. Canta junto, mesmo se for desafinado. Glória a Deus. Pelo menos você está edificando a si próprio, mesmo que os irmãos tenham que botar um tapa-ouvido lá, porque tem irmão que é benção, né? É que eu falava na igreja, né? Quem é de pregar, pregar. Quem é de cantar, cantar. Quem é de instrumentalizar, instrumentaliza. Tem pessoas que são do louvor, aí quer pregar. Aí outro quer pregar, mas o negócio dele é cantar. Talvez o negócio seja só abraçar. Isso é um dom também, tá? Fica na porta da igreja, apertando a mão, dando a paz do Senhor, abraçando o irmão. Ou se você não parte de uma denominação, ou não trabalhar na obra, exerça esse amor com sua vizinhança. Dentro de casa, abraça teu marido, tua esposa, ama ele, perdoa, não fica perdendo tempo com discussões vãs, implicando com tudo. Abraça teu filho, diz que ama, tira um tempo de qualidade com eles. Ama, 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 ama. Sabe por causa de quê? Porque Deus é amor. E Ele ama você. Saiba disso. Deus abençoe e tenha um bom dia. Pra cima. Pra semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente trazendo mais uma mensagem para levantar o seu astral e também para trazer uma correção que serve para você e também serve para mim. Porque a palavra de Deus, ela é como uma faca de dois gumes, né? Quando eu corta para aí, ela corta para cá também. E isso é muito bom. Deus abençoe. Fui.